Saudamos a todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos para estudarmos a Bíblia. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por este dia que Ele nos concede e agradecido a cada um de vocês, onde quer que vocês estejam, que estão estudando a Bíblia conosco diariamente. Já estamos no dia 2 de janeiro. Novo ano, nova vida, novos planos, novos objetivos. E alguma coisa já mudou na sua vida de ontem para hoje? Possivelmente não, não é? Mas nós temos que buscar, tá? Temos que fazer a nossa parte. Não vamos cruzar os braços e esperar que a mudança aconteça por um acaso. Nós é que temos que correr atrás, tá, irmãos? Vamos lutar. Se for a nossa vida espiritual, nós precisamos buscar mudar o nosso hábito, precisamos estudar mais a Bíblia, precisamos orar mais, precisamos jejuar, nós precisamos consagrar a nossa vida diariamente, estar com a família reunida, estudando a Bíblia, fazendo um culto juntos. Isso é muito importante, irmãos. Quer mudar a sua vida espiritual? Vamos começar assim. E Deus ele vai trabalhar, vai nos ajudar, vai nos dar forças e nós vamos ser fortes espiritualmente. Mas se a sua vida é algum problema familiar, procure resolver a situação. Ore a Deus, peça direção e forças para poder conversar sobre o assunto e poder chegar a um acordo entre as partes e haver paz, harmonia entre os familiares. Isso é muito importante. Problemas são os filhos, vamos orar pelos nossos filhos, vamos consagrar os nossos filhos no altar do Senhor, mesmo que eles estejam longe, onde quer que eles estejam, vamos estar em oração, e o Espírito Santo vai trabalhar neles lá onde eles estão. O problema é um desemprego? Vamos correr atrás, vamos orar e vamos sair para procurar um emprego. Qualquer que seja o emprego, não procure um emprego somente dentro da área que você sabe, procure um outro trabalho. Nós não podemos ficar sem ganhar nada, nós temos que ganhar alguma coisa. E o trabalho, irmãos, ele é digno, não importa qual seja o trabalho, faça o trabalho. Porque com o suor do teu rosto comerás o teu pão, e Deus ele vai te abençoar. Enfim, nós temos grandes desafios para este ano de 2020, não é mesmo? Nós agradecemos então a todos vocês e queremos mandar um alô para aqueles que nos escrevem. Ricardo Rodrigues e família de Caaporã, na Paraíba. Eduardo e Janete de Guaíba, no Rio Grande do Sul, Maria Ângela de Belém do Pará, Antônia, Maria Estela e todos os familiares de Manaus, Amazonas, Marisa Sequini é de Francisco Beltrão, no Paraná, Ana e Joarlene de Guarapari, no Espírito Santo, o Luiz, a Chiquinha e Zezé são de São José dos Calçados, também no Espírito Santo, e todos os demais. Nós agradecemos e estaremos sempre mandando um alô para vocês. Iremos orar. Querido Pai, obrigado por todas as bênçãos, por este dia que estás nos concedendo, por este novo ano que estamos iniciando, que a Tua presença se faça constante em nossa vida, que nós possamos buscá-la através do estudo, da oração. E estejas conosco agora, Deus, no momento que iremos abrir a Tua palavra, que Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração, nos dê entendimento, nos ajude, ó Deus, a colocarmos em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoe todos os amigos e irmãos onde quer que estejam, especialmente os que pedem orações. Tu sabes os problemas que cada um enfrenta, dê a vitória conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos falando sobre o início desta série, sobre Jesus está presente em todo o livro de Daniel. Jesus ele tem o controle de todas as coisas. Deus ele tem um calendário que ele sabe exatamente a hora, o momento em que tudo vai acontecer. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E Daniel, com os seus 3 companheiros que foram levados cativos para a Babilônia, ele foi muito importante naquela ocasião do cativeiro, como é importante para nós hoje. Vejam vocês, o livro de Daniel, ele tem aproximadamente 2.500 anos que foi escrito. Este livro do profeta Daniel foi escrito 500 anos antes de Jesus nascer, e nós já passamos de 2.000 anos, então este livro tem mais de 2.500 anos que foi escrito.
E ele continua importante e atual para nós hoje. É como se Daniel estivesse escrevendo hoje as coisas acontecendo. É claro que aqueles reinos que foi na época de Daniel já passaram. Mas as demais profecias, principalmente essa que eu citei ontem, de 2.300 tardes e manhãs, os 490 anos, são atuais. E essas profecias, amigos e irmãos, elas irão se cumprir. E irão se cumprir nos nossos dias. Agora, o que nós precisamos é não ter medo de que essas profecias irão acontecer. Por quê? Porque aqueles que servem a Deus, assim como Daniel serviu juntamente com seus 3 companheiros lá na corte babilônica, foram fiéis a Deus, eles passaram por provas, mas Deus estava com eles e Deus deu a vitória a Daniel e aos seus 3 companheiros, assim como também Deus nos garante a vitória hoje. Jesus ele disse, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus nos garantiu, ele está conosco, mas nós precisamos estar com ele. Não é somente nós dizermos que somos cristãos, que nós temos Jesus em nossa vida, nós precisamos demonstrar, viver o cristianismo prático em nossa vida diária. Vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar sofrimentos, problemas, perdas, como temos vários casos de familiares que perderam seus entes queridos recentemente, mas Deus está no controle, irmãos. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus, ele continua sendo soberano em nossa vida. Assim como Deus foi soberano na vida de Daniel, ele também continua soberano na nossa vida. Vocês se lembram quando José foi vendido escravo para o Egito? Deus esteve com José, mas José estava com Deus. José, ele não cedeu às tentações, às pressões do mundo egípcio no qual ele estava cativo. Foi vendido como escravo. Ele ali, servindo como escravo, permaneceu fiel a Deus, honrou o nome de Deus e Deus o honrou. Esther, vocês se lembram da rainha Esther? Esther pertencia ao povo que estava cativo, o povo babilônico, lá em Babilônia, o povo judeu que estava cativo. Mas Deus honrou a vida de Esther, ela chegou a ser a rainha. Por quê? Porque Deus estava com Esther e Esther estava com Deus. É isso, irmãos, que nós precisamos. Deus, ele tem que ser soberano em nossa vida. Ele tem que ser o primeiro e ele tem que ser o último. Quando nós enfrentamos provações, quando nós enfrentamos sofrimentos, oposição, nós deveremos sempre nos lembrar daquilo que Deus fez por Daniel, fez por José e fez também por Esther. Deus, ele continua sendo o nosso Deus. Ele não nos abandona em meio às nossas provações e tentações. Nós vamos estudar na semana que vem quando aqueles jovens foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E quem estava lá com eles, dentro da fornalha? Jesus. Assim é hoje também, irmãos. Às vezes nós pensamos, isso aconteceu naquela época. Não, acontece hoje também. Quantos dos nossos irmãos têm passado por lutas, provações, mas Deus deu a vitória, Deus estava com eles porque eles eram fiéis a Deus. E assim também será conosco. E Deus, irmãos, ele dirige o curso da história. Desde a criação do mundo, desde quando entrou o pecado com Adão e Eva, até quando Jesus voltar, Deus, ele está dirigindo o curso da história. Nada neste mundo acontece por acaso. Nada em nossa vida acontece por acaso. Deus, ele está dirigindo o curso da história da nossa vida. Nós passamos por tribulações, por provações, mas isso nos serve de lições. Deus, ele quer nos mostrar que ele está presente conosco, está nos dirigindo. E Deus, então, através do livro do profeta Daniel, ele apresenta um exemplo para o seu povo no tempo do fim. E o exemplo nós tiramos exatamente do livro do profeta Daniel, capítulo 9, verso 23. Daniel 9, 23 diz assim: no princípio da tua súplica saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Quando Daniel começou a orar,
saiu a ordem do céu e o anjo Gabriel veio estar com Daniel no início das suas súplicas. Irmãos, isso é um exemplo para nós. Quando nós nos colocamos de joelho e começamos a clamar, Deus, Ele envia o seu anjo para estar ali conosco, porque somos muito amados. Nós custamos um preço muito caro, irmãos. Foi o preço do sangue de Jesus. Por isso Deus nos ama de tal maneira. Daniel capítulo 10, verso 11, diz assim: Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. E ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Assim também, amigos e irmãos, quando nós começamos a nossa súplica, quando nós começamos a clamar a Deus, Ele envia o seu anjo para nos atender. Mateus 10, 29 a 31 diz aqui, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Se Deus cuida das aves, Deus cuida também de nós. Que nós tenhamos esta certeza, que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, especialmente no controle da nossa vida. Que nós tenhamos a Deus como nosso único e melhor amigo em todos os momentos da nossa vida. Lembre-se, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Que Deus nos abençoe.